Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de futebol e regatas. Você chegou no seu lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista setorista do Botafogo, e tô aqui no YouTube, hein? Também no Instagram, no Twitter, sempre trazendo informações do nosso glorioso para vocês. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do Medeiros, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. É só clicar aí, você já se torna um inscrito aqui no canal do Medeiros, tá bom? E também deixa um like nesse vídeo aqui, muito importante, que você contribui também para o crescimento do canal do Medeiros, beleza? Sem mais enrolações, vamos ao assunto do dia, né? Ontem, na verdade, saiu a informação de que o John Textor, que é aí o provável novo sócio do Botafogo, né, majoritário do Botafogo, já está vindo para o Brasil, já está vindo para o Rio de Janeiro, onde ele chega hoje, sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, e tem uma reunião marcada com grandes botafoguenses, né, para amanhã, no dia de sábado. E aí, quando a gente vê essa palavra grandes botafoguenses, a gente sabe que é da diretoria do Botafogo, né? O presidente Dorcésio está com Covid, então não vai participar, só vai participar remotamente, né? Não vai poder estar lá presencialmente. Mas assim, vai ter reunião com a alta cúpula lá do Botafogo, Jorge Braga vai estar presente também, enfim. André Chame também, que é do jurídico, né, que é o porta-voz da SAF, enfim, todos os grandes botafoguenses aí, essa alta cúpula vai estar presente, tá bom? Então, a gente fica nessa expectativa e eu vou trazer para você agora, aqui no canal do Medeiros, informações exclusivas sobre a proposta da Eagle Holding, do John Textor, para assumir o controle do futebol do Botafogo através da SAF, tá? Eu vou trazer aqui detalhes da proposta para você, então você fica até o final desse vídeo, porque tem vários assuntos importantes. Esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo, mas vale a pena você ficar até o final dele para você saber detalhe por detalhe da proposta do John Textor ao Botafogo de futebol e regatas para assumir o futebol do clube, tá bom? Então eu vou passar por tópicos, tá? Eu tô com uma colinha aqui embaixo, então se eu estiver olhando para baixo é porque tem muito tópico aqui e eu quero passar na linha, na vírgula para você, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar falando o seguinte. O Conselho Deliberativo do Botafogo, no dia 13 e depois no dia 14, com a votação dos outros sócios, vai aprovar ou não essa nova estrutura, né, essa nova proposta. A última proposta que tinha sido aprovada foi em maio de 2021, né? Uma proposta que foi revisada, né? Era do Gustavo Magalhães ainda, e foi revisada pelo Jorge Braga, sobre as premissas de como que o Botafogo esperava que a SAF fosse acontecer. A proposta veio com pontos diferentes. A proposta veio do John Textor com algumas coisas que mudaram. Por isso, o Conselho Deliberativo vai ter que votar para aceitar ou não essas mudanças. E aí eu vou traçar um paralelo com vocês aqui do seguinte. Nos tópicos eu vou dizer o que era antes e o que agora está na proposta do John Textor, beleza? Então vamos começar, tá bom? Lá em maio de 2021, né, o prazo total para a cessão dos direitos da SAF, né, da cessão dos direitos do futebol do Botafogo, era em formato de SPE, né, que era uma sociedade de propósito específico, por 30 anos. Depois de 30 anos, ou voltava para o Botafogo, ou então iria renovar por mais algum tempo. Nesse modelo da proposta do John Textor é diferente, tá? Não tem um período determinado. Ele vai estar comprando 90% das ações do Botafogo. Isso aí já é uma notícia até que eu acho que a grande maioria já sabe, né? 90% do John Textor, 10% fica com o Botafogo de futebol e regatas, beleza? Um outro ponto muito importante é o seguinte. Na expectativa do Botafogo, antes do John Textor aparecer, tinha o Botafogo queria fazer uma captação de investimentos, né? Por uma banca jurídica, queria fazer uma captação de investimentos no mercado. Era essa a intenção do Botafogo, para angariar novos investimentos. O Botafogo tinha essa intenção. Só que nessa proposta do John Textor, na verdade, a XP Investimentos disse para o Botafogo que esse é um investimento de muito risco, né? E aconselhou o Botafogo, a XP Investimentos aconselhou o Botafogo a não fazer isso. Então, como tem essa mudança, né, o Botafogo também vai precisar votar essa parte. Antes o Botafogo queria fazer captação de investimentos no mercado, e agora o Botafogo, dentro dessa proposta do John Textor, não vai fazer. Beleza? Tem um outro ponto também que diz o seguinte,
Antes, o Botafogo, na questão da proposta também, o Botafogo tinha prévia comprovação pelo investidor de pelo menos 80% da totalidade dos créditos cíveis e trabalhistas, ou seja, que o investidor chegasse aqui e pagasse pelo menos 80% das dívidas trabalhistas e cíveis do Botafogo. Na primeira proposta, antes era isso. Agora, nessa proposta do John Textor, isso vai mudar também. Por que vai mudar? O Botafogo, através da SAF, vai se aproveitar dessa lei, né? O que diz a lei? 20% do faturamento do Botafogo será destinado ao pagamento de dívidas. Então, o Botafogo, o investidor não tem agora por que chegar aqui e pagar 80% da dívida, se dentro da lei brasileira, que é a SAF, já diz para ele o seguinte, olha só, 20% do teu faturamento vai ser destinado a pagamento de dívida. Então, é como se fosse um parcelamento ali mensal, né? Todo mês, 20% pagamento de dívida. Então, essa é a parte da proposta do John Textor, tá bom? O Botafogo lá atrás também fez uma expectativa do seguinte, 400 a 550 milhões de reais o investimento da SAF, né? O investimento do clube empresa. Isso que era o que o Botafogo esperava. A proposta do John Textor é no valor de 400 milhões de reais. Tá? Então tá dentro do que o Botafogo estimou lá atrás. Só que o John Textor fez dentro da sua proposta alguns detalhes. Como é que vai ser estruturado esses 400 milhões, Medeiros? 50 milhões de reais vai ser através de um mútuo, um empréstimo, que vai ser feito agora, a curto prazo. Deve ser feito, inclusive, se tudo der certo, até o final de janeiro. Tá? E aí os 50 milhões já entram em caixa para o Botafogo. Depois disso, o Botafogo vai entrar num processo aí de 60 dias para fazer a due diligence, que eu já falei aqui no canal do Medeiros para você, né? Outros procedimentos, né, burocráticos, normais desse tipo de operação vão acontecer e depois de 60 dias é o prazo estimado para tudo acabar. E aí, no final, o Botafogo vai ter mais um aporte de 100 milhões de reais. Então, repetindo, 50 milhões agora, nos próximas semanas, depois mais 100 milhões depois de todo esse processo aí, que deve durar uns 2 meses, 60 dias, né? Então, nesse ano, o Botafogo já vai ter um aporte de investimento no futebol de 150 milhões de reais. Pelo John Textor. Medeiros, como é que vai ser então aí o restante para dar os 400 milhões, né? Vamos lá. 100 milhões será feito depois de 12 meses, ou seja, no ano que vem o John Textor vai botar mais 100 milhões de reais, tá? Depois, 24 meses, daqui a 2 anos, mais 100 milhões de reais. E depois, 36 meses, daqui a 3 anos, mais 50 milhões de reais para fazer o pagamento da compra de ações do Botafogo. Medeiros, é só isso que ele vai investir? Não, esse valor é para o pagamento da compra das ações do Botafogo. Ele pode investir muito mais se ele quiser por fora, porque ele vai estar controlando o Botafogo já. Esse valor é só o que você faz, por exemplo, vou usar um paralelo aqui para vocês. Você está comprando uma casa. Comprou uma casa por 400 milhões. Aí você vai chegar na casa, você vai querer comprar móveis, você vai querer estruturar ela, vai querer pintar ela, vai querer botar ela do teu jeito. E é isso, muito provavelmente, que o John Textor vai fazer. Ele está comprando o futebol do Botafogo por 400, mas nada impede dele investir mais no Botafogo para fazer bons elencos, né? Para estruturar o CT do clube, que ele já disse que é uma vontade dele, né? De colocar um centro de treinamento nível Europa. Então, assim, lembrando sempre para vocês, esses 400 é só da compra das ações, tá? Não é só a questão de, ele vai investir só 400 e acabou. Não, esse é só realmente da compra das ações do Botafogo. Vamos seguindo então, né? Porque é muito importante também alguns outros pontos, tá? Tem aqui, na proposta do John Textor também, sobre o escudo do Botafogo, sobre as tradições do Botafogo, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui que não está aparecendo, né? Na proposta do John Textor está lá, muito bem descrito, que o Botafogo não vai poder de maneira nenhuma mudar as suas tradições, mudar o seu escudo, cor de camisa, né? Então, o Botafogo mantém dentro da proposta do John Textor tudo aquilo que ele já vem falando já publicamente, né? Não vai poder mexer em nada das tradições do Botafogo, não vai poder mexer em absolutamente nada, beleza? Então a gente fica mais tranquilo em relação a isso, né? Deixa eu ver para vocês aqui. Outro ponto muito importante, tá?
no conselho de administração, quando o Botafogo se torna SA, né, que é a SAF, o Botafogo vai ter um conselho de administração, né, que fica acima de tudo. Só os sócios estão ali, tá bom? E aí, no conselho de administração, terão 5 membros. Um deles vai ser nomeado pelo Botafogo, 4 pelo John Textor, tá bom? Para que serve isso no conselho de administração, o Medeiros? Então, qualquer votação, qualquer coisa relacionada à sociedade anônima, né? Qualquer assunto estrutural, qualquer assunto jurídico, no âmbito jurídico dentro da SAF, dentro da sociedade anônima, né? O conselho de administração que faz as votações para aprovar ou reprovar. E aí o Botafogo vai ter um membro nessa cadeira que ainda vai ser escolhido, tá bom? Muito provavelmente pode ser até o Dorcésio, não sei, mas não foi escolhido ainda, tá bom? O Botafogo ainda vai escolher quem será esse membro, tá bom? E 4 serão do John Textor e quem ele escolher, beleza? Então é uma informação muito importante essa sobre o conselho de administração, tá? E dentro da SAF também terá um conselho fiscal, que tem aí o objetivo, né, de fiscalizar, como já diz o nome, de fiscalizar para ver se tudo está correndo da maneira correta. E o Conselho Fiscal terão 3 membros, tá bom? 1 do Botafogo e 2 do John Textor, tá bom? Então, o Conselho Fiscal também é importante dizer que sempre tem todas as sociedades anônimas, beleza? Deixa eu passar aqui mais alguns pontos para vocês. Serão cedidos à SAF, isso todo mundo também já sabe, né? Serão cedidos à SAF o estádio Newton Santos e o centro de treinamento do Lonier, né? Serão cedidos ao John Textor agora, a SAF, e ele decidirá o que fazer a partir de agora com esses 2 grandes ativos do Botafogo. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguns pontos importantes. Muito importante isso aqui, tá? Cláusula de orçamento mínimo. Então ele meio que obriga o John Textor a investir no futebol através dessa cláusula, tá bom? Essa cláusula é muito importante, é uma das cláusulas que eu achei mais importante dentro dessa proposta, tá? Eu vou ler ela na linha para vocês, tá? Cláusula de orçamento mínimo da Botafogo SAF. Do 1º ao 7º ano, com investimento mínimo em folha profissional de futebol, compatíveis com as melhores práticas do mercado da Série A do Campeonato Brasileiro. Reajustável anualmente por 2 coisas. Ou pela variação positiva do IPCA, tá bom? Ou então a variação positiva de 50% da receita bruta. Que é isso, Matheus? O IPCA é um índice econômico, tá? Que é divulgado, né? E o acumulado dele no ano, né? Se você, exemplo, o Botafogo investiu 100 milhões, um exemplo hipotético, tá? Investiu 100 milhões em 2021. Para 2022, o Botafogo vai ter os 100 milhões mais a variação, vai botar a variação do IPCA, ou seja, 100 milhões mais a variação do IPCA será o investimento do ano seguinte. Ou então, o Botafogo vai ter a receita bruta do ano anterior dividida por 2, 50% dela, e aí o Botafogo vai ver o que é maior, se é o IPCA ou 50% da receita bruta do Botafogo. O que for maior será os 100 milhões mais esse valor que vai ser colocado para o ano seguinte. Então é muito importante porque o faturamento, né? O investimento vai sempre crescendo ano após ano, né? Conforme ou o IPCA ou 50% da receita bruta, como está na proposta. Então esse ponto aqui é importantíssimo, tá? Porque o Botafogo vai ano após ano aumentando, tá? O teu poder de investimento. E isso aí, o que vai acontecer no final, né? Para você que não tá, às vezes não está entendendo muito bem esses termos técnicos. Ano após ano, os investimentos do Botafogo em compra de atletas serão maiores, folha salarial serão maiores, o Botafogo vai poder comprar um jogador, às vezes, com uma multa rescisória um pouco maior, vai poder contratar um jogador com salário um pouco maior. Por quê? Ano após ano, o orçamento mínimo, o investimento no futebol vai estar aumentando, ou pelo IPCA, ou 50% da receita bruta. Acho que agora ficou claro para todo mundo, beleza? Então vamos passando aqui mais alguns pontos. Acho que é isso, cara. Não tem mais nenhum tanto ponto relevante não. O outro ponto está falando aqui sobre 50 milhões que serão aportados no Botafogo já até o fim de janeiro, tá? Já nas próximas semanas o Botafogo deve receber aí 50 milhões de reais e aí depois de 60 dias recebe mais 100 milhões de reais já para 2022. Então a partir do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente, o Botafogo já terá
150 milhões para investir no seu futebol, contratando novos jogadores e jogadores com qualidade maior e pagando salários maiores. 150 milhões. Agora, ponto importante, não tem nada decidido ainda em relação à estrutura do futebol. Se vai ficar o Eduardo Freeland, se vai ficar o CEO Jorge Braga ou se o John Textor vai chegar mudando tudo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer e vamos ficar ligado nos próximos dias, nas próximas semanas, porque eu já disse e vou repetir para vocês, estamos no momento histórico de transição e tudo que vai acontecer nas próximas semanas será uma surpresa para todos nós. Tudo vai depender do que está pensando John Textor, o novo sócio majoritário do Botafogo. Beleza? Deixe seus comentários aí, até a próxima. Qualquer coisa, qualquer plantão aí, eu trago mais informações para vocês aqui no canal do Medeiros.